Olá, eu sou a Cláudia Stolfi e nessa videoaula eu vou te ensinar passo a passo como confeccionar essa vaquinha, que é a primeira personagem da coleção Fazendinha Formosa. Essa vaquinha foi toda confeccionada na técnica do amigurumi e ficou com 26 centímetros de altura. Eu fiz ela no fio soft, mas isso eu já te explico em seguida na lista de materiais. Vamos usar o fio amigurumi soft nas cores branco, preto, penélope e madeira. Eu vou deixar o código das cores na descrição do vídeo. Vamos usar também agulha de crochê de 2,5 milímetros, tesoura, marcador de ponto, agulha de tapeçaria. Eu estou usando os olhos azuis no tamanho 16. Vamos usar alfinetes e fibra de enchimento. Como materiais opcionais, eu também deixo aqui para vocês que eu vou usar cílios, vou usar esse guiso como um sininho. Tô usando aqui tampinhas também recicláveis aqui de garrafa PET para firmar os pezinhos. Aqui pro rabinho eu vou usar arame, pode ser um limpador de cachimbo, arame encapado ou o que você tiver aí da sua preferência. Eu vou iniciar a base da construção do corpinho em outra cor, mas vocês vão seguir aqui as orientações da lista de materiais e aqui desse modelo base. Vamos iniciar aqui pelas patinhas com o preto, trocando para a cor branca. Vamos utilizar então os olhos azuis e vamos construir a primeira parte, que é a base do corpinho. Com o fio mais claro, que é o fio da cor do corpo, eu inicio fazendo a parte da barriga. Faço um anel mágico. Esse primeiro pontinho, então, a gente não conta. E aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. Essa aqui é a peça que vai fazer a união depois das patinhas, tá? Então, eu preciso realmente tecer ela primeiro, para deixar ela reservada aqui, que ela vai me auxiliar depois na montagem. Fiz os 6 pontos baixos, fecho aqui o anel mágico e já vou para a carreira 2, fazendo 2 pontos baixos, faço o primeiro, faço mais um e faço 2 pontos baixos para cada ponto da carreira de base, ficando com 12 pontos. Tínhamos 6 pontos na carreira anterior, vamos fazer aqui o que chamamos na técnica do amigurumi de 6 aumentos. Vamos ficar então com 12 pontos. Aqui e por último aqui. Percebam que mesmo eu tendo fechado o anel mágico aqui, né, puxado o fiozinho, ele dá uma abridinha, então terminando a carreira 2 eu sempre volto e aperto um pouquinho mais. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, corto esse fio deixando uns 30 centímetros aqui, para depois fazer as costuras, e reservo então essa parte. Para as patinhas, eu inicio com a cor de contraste, no caso a cor mais escura aqui. E eu vou fazer o anel mágico e dentro do anel mágico 7 pontos baixos. Feitos os 7 pontos, puxo o fiozinho aqui para fazer a mágica do anel e já vamos para a carreira 2, fazendo 7 aumentos. Faço o primeiro ponto, então não vamos esquecer, né, de marcar. No mesmo ponto já faço mais um e já tenho aqui o meu primeiro aumento. Vou repetir, então, fazendo um aumento para cada ponto da carreira de base, ficando nessa carreira com 14 pontos. Chegando aqui no final, no último ponto antes do marcador, tiro o marcador, já faço o primeiro ponto aqui onde estava o marcador, recoloco o marcador. Essa informação é bem importante, então, para quem é iniciante aqui no canal. Aproveito agora para apertar de novo aqui, né? Fechar bem o anel mágico.
E aí, para a carreira 3, nós vamos fazer na sequência um ponto baixo, que eu já tenho aqui, em seguida um aumento. E a gente vai repetir por toda essa carreira, ó. Um ponto baixo, um aumento, que são dois juntos no mesmo. Vamos fazer até o final da carreira. Nessa que nós vamos ficar com 21 pontos baixos. Terminados os 21 pontos, então, eu vou tirar o marcador, colocar na alcinha da frente do ponto desse primeiro ponto, tá? E para a carreira 4, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Nós vamos manter os 21 pontos na carreira, porém, nós vamos trabalhar apenas pelas alcinhas de trás. Um ponto para cada ponto da carreira de base, apenas pelas alcinhas de trás. E aí eu vou te mostrar que o ponto, a gente sempre, normalmente, né, insere a agulha passando debaixo de duas alcinhas. Para dar o efeito aqui que nós queremos, nós vamos trabalhar apenas, deixa eu aproximar bem aqui para mostrar para ti iniciante, ó. Então, eu tenho essa alcinha e tenho essa, vou trabalhar só na alcinha de trás, tá? Vai sobrar essa alcinha aqui, dando esse efeito aqui, né? Virando essa carreira aqui com um ângulo de 90 graus, olha só. O que vai destacar bem a solinha aqui da patinha para a subida já, né? Da parte da perninha. Então, ó, e um detalhe bem importante, não estiquem esses pontos, tá? Não vai abrir assim, senão ele vai ficar plano. Eu preciso que ele já comece a subir para já ir dando esse efeito aqui. Então, vamos lá, carreira 4. Chegando aqui no último ponto, tiro o marcador. Vou fazer aqui, ó, já no próximo, o primeiro ponto da carreira 5. Para a carreira 5, nós vamos fazer 21 pontos, agora voltando a trabalhar normalmente, pegando aqui as duas alcinhas, tá? Então, faço o primeiro ponto, marco e vou fazendo um ponto para cada um, novamente mantendo os 21 pontos, tá? Chegando aqui no penúltimo ponto, aqui ó, o meu último ponto tá aqui. E a partir de agora eu vou trocar de cor, tá? Vou começar a trabalhar com a cor do corpo, que é a cor clara. Então, eu já vou te mostrar aqui como faz a troca de cor e o próximo passo. Então, eu já corto aqui essa cor escura. Pego aqui a cor clara, a cor do corpo, né? A mesma cor que fizemos a barriguinha. E eu vou fazer esse último ponto, o marcador ainda está ali, ó. O último ponto eu inicio, chego nessa parte aqui do ponto, não finalizo o ponto, tá? Mais uma informação para iniciante aqui, ó. Eu vou finalizar esse último ponto da carreira já com a cor que eu quero trocar, tá? A próxima carreira, então eu vou pegar aqui essas duas pontinhas do fio aqui, ó, e vou fazer um nozinho aqui por trás. Existem várias formas de troca de cor, tá? Tem como amenizar esse degrau, mas eu vou te ensinar da forma mais fácil e mais tradicional aqui, que é essa troca, e ela já vai ficando, ela vai ficar um degrauzinho, mas não tem problema, porque vai ficar escondido depois no trabalho, tá? Então, ó, trocamos de cor no último ponto aqui ainda da carreira 5, e para a carreira 6, tiro o marcador, e nós vamos fazer aqui, ó, pelas alças de trás do pontinho aqui da carreira 5, nós vamos fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Por isso, tá, que eu dei um nozinho nessas duas pontas aqui atrás e não tô conduzindo essas pontinhas aqui para quem já faz amigurumi vai me entender. Normalmente eu escondo esses dois ao invés de dar um nozinho nessa sobra das pontas aqui, normalmente eu conduzo, tá? Só que o ponto baixíssimo, ele não conduz fio. Então, ó, ponto baixíssimo, eu vou te explicar. Ó, a alcinha de trás, tá? Nessa carreira, ela é cheia de efeitos, ó. Pego o fio lá de trás, passo e venho direto aqui. Então, ó, insere, laça, puxa, puxa, tá? Insere, puxa direto.
Então, aqui a gente quer dar um efeito bem bacana aqui na transição entre o casco aqui, né? Entre a base aqui do pezinho para a subida da perninha mesmo, tá? Então, ó, muito cuidado nessa hora para não apertar muito o ponto, porque o ponto baixíssimo, ele tem uma tendência a ficar mais apertado, e aí se a gente não cuidar e apertar demais, ele vai acabar encolhendo aqui essa parte do trabalho e não vai ficar legal, tá? Então, tenta deixar que esse ponto, ele acompanhe aqui a mesma tensão dos pontos, né? E que fique do mesmo tamanho dos pontos da carreira de base. Então, essa daqui é a carreira 6, é uma carreira que praticamente não vai aparecer no trabalho, mas ela existe. Visualmente, a gente só vai perceber essa carreira por uma listrinha, tá? Ó, cheguei aqui no último ponto da carreira, eu não precisei nem colocar marcador nessa, porque estava bem visível aqui, tá? Agora, para a carreira 7, nós vamos trabalhar novamente pelas alças de trás. Esses fios aqui da troca de cores e o fio do anel mágico, a gente só deixa para dentro do trabalho. Assim. E agora, ó, novamente pelas alças de trás. Agora, pelas alças de trás dessa carreira de ponto baixíssimo, vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Então, aqui, ó, carreira número 7, nós vamos fazer 21 pontos baixos, pegando pela alcinha aqui, ó, de trás daquela carreira do ponto baixíssimo, tá? Então, ó, volto a fazer o ponto baixo, que insere, puxa, laça de novo e puxa. Então, para essa carreira, opa, peguei o de trás. Para essa carreira, um ponto baixo para cada. Terminando, então, aqui essa carreira, olha só que legal como o efeito fica bacana, tá? Só que o que a gente tem que sempre lembrar e prestar muita atenção é que essa listrinha aqui, ó, tá? Essas alcinhas aqui são a carreira 6, então, muita atenção na hora de contar a carreira, ó. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então, já tenho aqui 7 carreiras. Agora, da carreira 8 até a carreira 14, nós vamos fazer, que são 7 carreiras, tá? Nós vamos fazer, então, 7 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Então, aqui, ó, eu tô aqui com a cor fazendo aqui a patinha, eu vou usar esse mesmo vídeo aqui para base das patinhas do cavalo e da vaquinha, tá? Então, para o cavalo, nós vamos trabalhar da carreira 8 até a carreira 14, 7 carreiras de 21 pontos. E da vaquinha, nós vamos trabalhar da carreira 8 até a carreira 13, 6 carreiras. Ela tem a patinha uma carreira mais baixa, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer aqui, no caso, eu tô com a cor aqui e com as patinhas aqui do cavalo. Então, eu vou fazer até a carreira 14. Não esqueçam de contar essa carreira aqui, tá? E quem tá fazendo, né? E para você que tá fazendo aqui a receita da vaquinha, vai fazer da carreira 8 até a carreira 13. Então, eu vou fazer as minhas aqui e te encontro lá para arrematar. Finalizando, então, aqui a carreira, ó, terminei. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo, corto o fio, já cortei aqui, e puxo fora da patinha, tá? Ó, aqui está, prontinha. Vou fazer as minhas outras 3 patinhas e na 4ª patinha que eu for fazer, eu não vou arrematar, já volto para te mostrar. Então, aqui está, ó, fiz 3 patinhas e arrematei os fios. E na 4ª patinha, eu não vou arrematar. Exatamente no meu último ponto aqui, que paramos, tá? Eu vou colocar só o marcador de cadeado, só para trancar o fio. E agora, a gente vai seguir para a montagem. Mas antes, eu quero te dar uma dica aqui, ó, que é colocar uma tampinha de garrafa PET, tá? Em cada uma das patinhas. Se você vai fazer com outro fio que vai ficar maior ou menor, talvez não dê esse encaixe perfeito para essa quantidade de pontos aqui. Mas, nesse caso aqui,
fazendo com o fio soft, com agulha 3, usando essa receitinha aqui, tendo ponto mais ou menos parecido com o meu, encaixou bem certinho essa tampinha dentro aqui da patinha, tá? Então, eu vou colocar esse daqui que tem a base bem plana, porque a gente trabalhou na base de múltiplos de 7. Então, eu vou encaixar certinho aqui uma tampinha para cada uma das patinhas. Facilita que a peça fique em pezinha bem planinha, tá? E aí, a partir de agora, eu te deixo aqui com o próximo vídeo, com a sequência de vídeos, onde vamos fazer as montagens aqui das patinhas, tá? E o vídeo vai estar em outra cor, essa montagem vai estar em outra cor, mas não tem problema, é a mesma. A partir daqui, você vai seguindo, acompanhando passo a passo do próximo vídeo, onde vou fazer, então, a montagem, a barriga, a cabeça, o fechamento, a colocação dos olhos, tudo, tá? Vou te explicar, então, na sequência dos próximos vídeos. Então, ó, vou pegar a primeira patinha e vou unir aqui nessa segunda patinha, tá? Eu vou unir todas elas por 2 pontos baixos. Preciso pegar 2 pontos dessa e 2 pontos dessa. Depois eu vou emendar outra aqui, a outra aqui, a outra aqui, tá? Vou fazer aqui um quadradinho. E é muito importante que entre uma e outra, eu deixe sobrando aqui no meio, para depois costurar essa partezinha da barriga, que tem 12 pontos, então eu preciso deixar 12 pontos aqui. Isso quer dizer 3 pontos em cada uma das 4 patinhas. Então, vamos lá. Como é que nós vamos fazer aqui? Essa aqui é a que vai ser unida, tá? Aqui está o meu arremate. Então, fora esse ponto do arremate, eu vou contar aqui 7 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, é aqui, nesse 7º ponto, que eu vou unir aqui o primeiro pontinho dessa primeira união de patinhas, tá? Ó, então, tenho ali por um ponto, vou voltar nesse ponto aqui e vou fazer mais uma costurinha para ficar bem firme, ó. Agora, eu venho no ponto seguinte, ó. Venho no ponto seguinte aqui dessa patinha e no ponto seguinte dessa patinha aqui, ó, tá? Então, lembrem que a gente tá unindo uma na outra por 2 pontos baixos, ó. E eu também vou fazer 2 pontinhos em cada um para poder ficar bem firme, tá? Por que que eu contei esses 7 pontos para cá, pessoal, ó? Porque eu quero fazer um planejamento para que esse fio desse arremate aqui já fique no ponto certinho para emendar na próxima patinha. Então, ó, eu usei 2 pontinhos aqui para unir, vou pular esses 3 pontinhos e esses 2 que ficaram aqui é o que eu vou unir na sequência, tá? Então, já vou te mostrar, ó. Unir essa primeira parte, vou arrematar aqui. E esse saldinho de fio, jogamos aqui pra dentro da peça como recheinho também, tá? Agora é hora de unir a segunda, a terceira patinha. Então, vamos lá. Fiozinho do arremate na agulha. E vamos planejar, então, essa união aqui, ó. Então, lembrem, eu tenho que pegar a patinha que vai ser unida. Vou considerar aqui, ó, aqui tá o meu ponto de arremate. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu venho no 7º ponto e é nesse aqui que eu vou unir. Então, ó, percebam que eu já tô aproveitando esse fiozinho dali, tá? Do arremate. E eu vou aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 e vou unir por esses 2 aqui. Então, venho aqui nesse... Volto no mesmo porque eu quero unir por 2 pontos, tá? Gente, isso aqui parece meio complicadinho, mas na verdade não é. Se achar complicado, o importante é porque eu tô fazendo essa contagem toda realmente para aproveitar pro fiozinho do arremate cair no lugarzinho certo, tá? Mas se ficou complicado, ó, vou no próximo daqui, no próximo daqui. O importante é unir por 2 pontos e deixar sempre sobrar 3 entre uma e outra, tá? Esse que é o foco aqui do trabalho. Ó, aqui está. Fiz 2 pontinhos aqui para unir
e vamos arrematar. Aqui está. Pronto. Sobrinha do fio, recheio da peça. Então, nós já temos aqui, já unimos, então, né, a segunda, a terceira patinha, vamos unir a quarta patinha, que é aquela que tá aqui ainda, né, tá com o... não tá arrematada, tá? Então, vamos lá. Onde é que eu quero unir essa patinha? É muito importante agora aqui, ó. Esse daqui é o último pontinho, seria onde seria o arremate mesmo, né? Então, ó, desse último pontinho eu vou contar a mesma coisa, ó. 1, 2 para unir aqui, 3 para de espaço, né? E mais 2 para unir aqui, que são os 7 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, eu tenho que unir exatamente nesse ponto aqui. Então, aqui, ó, já botei o fio na agulha de tapeçaria. Venho aqui no 7º ponto. Passo por esse pontinho aqui e passo mais uma vez aqui para ficar bem firme, né? Vamos lá. Gente, essa última patinha aqui eu deixei até um pouquinho mais de fio e já vou te mostrar por quê, tá? Mas os 30 centímetros é o suficiente também, ó. 2 pontinhos para unir o primeiro, ó. Vou no segundo daqui, então, ó, ficou 1, 2, 3, né? E venho nesse ponto aqui. Então, só vamos conferir, ó. Eu tenho 1, 2 pontos para unir lá e 3 que sobraram para barriguinha. Então, vamos lá. Vamos unir a terceira na quarta patinha aqui. E essa hora aqui, gente, ó, eu não vou arrematar. Por quê? Eu não vou ter o fio, esse fio aqui, que seria para unir aqui, é o fio que eu vou continuar o meu trabalho. Então, eu vou usar o mesmo fiozinho que eu tenho agora aqui na agulha, para unir a quarta na primeira patinha, tá? Que é no mesmo esquema. Então, eu terminei aqui, eu vou fazer um nozinho aqui, só para deixar bem arrematado, não soltar. Gente, e esse trabalho de união das patinhas vai servir para qualquer peça dessa coleção, tá? Vocês vão ver aqui no canal que eu já tenho a girafinha, a girafa Lola, ela também segue essa mesma ideia de montagem aqui das patinhas, tá? Qualquer dúvida, ficou meio confuso aqui? Dá uma assistida lá no vídeo da Lola, que talvez lá ela tá um pouquinho mais para iniciante, talvez lá vocês entendam um pouquinho melhor essa união, tá? Mas também não tá difícil, ó. Eu caminhei o meu fio aqui depois do arremate, eu caminhei por dentro de 3 pontos, só porque eu quero vir com o fio pra cá pra unir esses dois, tá? Então, ó, vamos lembrar aqui, ó, eu preciso pular 1, 2, 3 pontos, venho nesse aqui, e aqui a mesma coisa, ó, 1, 2, 3 pontos e venho aqui, tá? Então, vamos lá, vamos unir a quarta na primeira patinha para fechar o ciclo aqui, né? Então, ó, faço 2 vezes. Gente, ai, que trabalhão, né? Mas, ai, é tão legal depois que tá pronto, que a gente vê essa montagem, que a gente vê essa... Ó, vou no seguinte, tá? Pra cá agora. E também por 2 pontos. Depois que a gente vê toda essa montagem feita, que a gente não vai precisar costurar a patinha e o acabamento que ela dá sem costura também, que fica tão bacana, vale super a pena, tá? E assim, parece enrolado aqui, mas é porque eu tô tendo que fazer e te mostrar. Depois, fazendo assim na prática, vocês vão ver que não é tão difícil. Ou talvez é um pouquinho, mas não é impossível. Ó, essa sobrinha de fio, como nas demais, vem aqui pra dentro, ó. Tá? Aqui está. Ó. Então, com isso, a gente já tem toda essa parte aqui de montagem, ó, olhando aqui por baixo, tá? Toda essa montagem aqui das 4 patinhas para início do trabalho. Agora sim que eu vou pegar aquela primeira parte que tecemos, que é a barriguinha, que vai fechar esse buraquinho central, tá? Se eu tivesse unido as peças todas por aqui, ó, elas iam ficar abertinhas, não ia dar um efeito legal. Então, é muito importante que a gente faça o complemento dessa montagem com essa pecinha de 12 pontos para encerrar aqui, né, para montagem ficar ok. Então, vamos lá, ó. O que eu vou levar em consideração aqui? Vamos colocar
o fio aqui, né? Passar o fio pra agulha. Então, eu tenho que ficar atenta no seguinte, ó. Aqui tá a peça, tá? O fio do anel mágico ainda tá aqui, não tem problema. E é importante que ela fique com o avesso virado pra cima, porque o direito da minha peça está aqui, ó. E aí, eu preciso que apareça o direito aqui da barriguinha também, tá? Então, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer é costurar aqui, pegando um pontinho de cada um das perninhas e um pontinho aqui da barriguinha. Barriguinha com o avesso para cima e vamos lá, vamos costurando, ó. Para ficar um acabamento bem legal, eu vou pegar sempre os dois pontos de cada parte, tá, ó. Passo a agulha por todo o pontinho aqui, ó, da barriga e passo a agulha por todo o pontinho aqui das perninhas. Agora, qual que eu vou montar primeiro, aqui não tem problema nenhum, tá? Ó, e vou passando, ó, aqui e aqui. Aí, agora, aqui eu tenho mais um segredinho pra te falar, mais um detalhezinho aqui da montagem, tá? Claro que o fio tinha que se engatar todo aqui, né? Esse sapequinha. Pronto. Ó, então agora, lembra que nós temos 12 pontos aqui, 3 pontos em cada um desses 4, então fechou. Só que se eu for fechando só nesses pontos aqui, ó, daí eu viria agora pra cá, vai ficar um buraquinho aqui. Então, nesse último ponto que eu usei pra fechar com o último daqui, eu aproveito e faço um pontinho extra pegando aqui, ó, bem nessa união das patinhas, para que não reste nenhum buraquinho aqui, tá? Agora sim eu posso, ó, inclusive eu vou pro próximo agora da barriga e eu vou pegar de novo aqui nesse cantinho, ó, pra fechar bem, tá? Então, o que eu vou, resumindo toda a história, eu vou só costurar isso aqui, distribuindo bem aqui, ó. Lembra que eu já peguei o próximo ponto, então eu venho nele novamente pra pegar agora o pontinho equivalente da perna, tá? Então, vamos lá, costurando tudo aqui, vou fazendo o meu e a gente volta pra dar a sequência. Só lembrando que essa mesma montagem que eu tô fazendo aqui, dessa cor, eu vou usar a mesma montagem para fazer em todos os bichinhos da coleção, porque todos eles vão ter essa mesma estrutura de base, tá? Pode ser que tenha um pouco, o começo da patinha aqui vai ser diferente, tal, mas todos eles vão ter essa mesma quantia de pontos aqui quando chega na hora dessa união, tá bom? Então, a gente vai usar... Eu vou usar depois esse mesmo videozinho aqui de montagem para todas as peças, então não estranhe se estiver fazendo outra peça da coleção, e só que eu tô montando nessa corzinha aqui, tá bom? Agora sim, então terminei essa montagem. Eu até vou fazer o seguinte aqui, ó, para reforçar bem, para ter certeza que esse fio do anel mágico vai ficar bem presinho aqui, tá? Não tem necessidade, mas já que eu terminei de costurar aqui e o fio tava aqui disponível, ó, aproveitei para dar um nozinho entre os dois fios, tá? Então, ó, fechou, deixa eu mostrar esse lado de cá para vocês, ó. Olha só. Então, tá tudo muito bem costuradinho, não temos nenhum buraquinho, tá? E agora a gente vai dar sequência, então, aqui no trabalho, tá? Vamos lá. Então, eu já tenho o fio da sequência, que é o fio da quarta patinha que ficou aqui no novelo. Tiro o marcador e volto essa alcinha pra agulha. E vamos continuar o nosso trabalho, tá? Tendo montado aqui o seu, independente do seu bichinho, tá? Eu vou continuar, então, agora subindo aqui e toda essa parte aqui da montagem do corpo também vale para qualquer bichinho da coleção, tá? Lembrando que eu vou usar esse mesmo vídeo, então você vai estar com a cor do seu bichinho, vai estar com a montagem do seu bichinho, mas é esse mesmo padrão de subir pro corpinho agora. Vamos lá. Agora, tá? Independente, então, do bichinho que você está fazendo, é a mesma coisa para todos, tá? Para a primeira carreira de subida aqui do corpinho, eu vou distribuir em cada uma das perninhas, nós vamos fazer na sequência
um aumento, 4 pontos, um aumento, 4 pontos, um aumento, 4 pontos. Então, é um aumento e 4 pontos para cada uma dessas perninhas. Vai ter que encaixar aqui bem certinho, tá? Somando esse um aumento e 4 pontos 3 vezes em cada perninha, em todas as 4 perninhas, nós vamos ficar com 72 pontos aqui e é muito importante que isso ocorra. Nem que você tenha que encaixar algum pontinho a mais se não deu certo na sua contagem, tá? Mas olha só, acompanha bem certinho comigo aqui, ó. Para dar bem certinho, eu vou utilizar esse primeiro pontinho aqui que eu terminei aqui, a minha sequência do trabalho ficou no último ponto dessa perninha aqui, tá? Eu vou iniciar essa carreira exatamente nesse pontinho aqui, ó, que se tu for olhar aqui por cima, é um pontinho que eu já usei para costurar, mas ele vai ser usado para não ficar buraquinho na peça. Então, eu venho nesse aqui e já faço aqui um aumento, tá? O meu primeiro aumento, faço um ponto e no mesmo lugar, mais um ponto. Então, já tenho aqui um aumento, que vai ficar bem no centro, aqui na união das patinhas. E vou colocar o marcador aqui no primeiro dos pontinhos, tá? Ó, um aumento, agora 4 pontos. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos repetir, então, agora o aumento. 2 juntos, né? De novo, 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Gente, muito importante, para quem for usar o vídeo da girafa Lola, talvez para unir as perninhas, é só a parte da união que é a mesma coisa, tá? Aqui já começa tudo diferente. Essa parte aqui só vale, né? O início aqui da construção do corpinho só vale para essa coleção aqui da fazendinha, tá bom? Ó, então, 1, 2, 3, 4, novamente aqui o aumento. E aí, de novo, 4 pontos. Com isso, eu fiz, ó, 2, 3 e 4. Com isso, a gente termina, então, essa primeira perninha, fazendo um aumento, 4 pontos, um aumento, 4 pontos por 3 vezes, tá? Isso vou ficar, ó, um aumento e 4 pontos... Vou ficar com 18 pontos em cada uma das patinhas, tá? Quiser conferir aqui, mas vai dar bem certinho. Aí, agora eu vou para a próxima patinha, ó. Então, lembrem que o primeiro ponto que a gente vai fazer é aqui, bem naquele pontinho da união mesmo, tá? Vou trabalhar como se eu estivesse repetindo esse ponto. Ó, e faço aqui o primeiro aumento, então, da próxima patinha. Um aumento, 4 pontos. 1, 2, 3, 4, novamente, um aumento e 4 pontos, e vou fazendo isso, tá? Sempre dessa forma, ao redor de toda essa carreira. A partir de agora, a gente tá trabalhando, a gente vinha de 4 patinhas, mais a barriguinha, e a partir de agora, a gente vai subir aqui, trabalhando com uma única peça, né? Um único trabalho, tá? E finaliza essa carreira, ó. 1, 2... 3 e 4. Vamos lá, começar a próxima perninha com um aumento e segue fazendo o mesmo trabalho. Gente, seguinte, ó, de repente eu vou fazer aqui, ó, depois do aumento, 3, parece que faltou espaço aqui pro meu último ponto. Eu encaixo ele aqui em qualquer lugar, tá? O importante é que tu consiga jogar em cada perninha um aumento e 4 pontos por 3 vezes, ó. Vou pra última perninha aqui, começa com aumento e vamos lá, os 4 pontos, tá? Então, fazendo isso, a gente tem, então, como eu te falei, 18 pontos por perninha, e 72 pontos no final dessa carreira. Um aumento e 4. Um aumento. Vamos ver se eu vou ter espaço para os 4 aqui, senão a gente vai acrescentar um pontinho. Lembra que a gente tem que fazer isso caber de qualquer jeito, ó, mas deu bem certinho, tá?
por acaso, assim, na contagem dá certinho, mas às vezes pode confundir um pouquinho onde é o primeiro ponto aqui, tá? Então não fiquem muito preocupados com isso, desde que vocês consigam encaixar esses 72 pontos aqui, tá bom? Então agora, pessoal, nós vamos fazer, tá? Ó, lembra que são para todos os personagens da Fazendinha. Da próxima carreira, tá? Então eu até nem vou te falar número de carreira aqui, eu vou colocar a legenda para cada tipo de bichinho, porque eles vão ter alturas de perninhas diferentes. Então, fizemos essa primeira carreira aqui do corpinho, agora nós vamos fazer mais 9 carreiras, mantendo esses 72 pontos, tá? Ficou em dúvida se deu certo? Vem aqui e conta se realmente tem os 72, tá? É muito importante nessa hora que a gente tenha certeza que tem os 72 pontos e a partir dessa carreira, da próxima aqui, ó, a gente faça então 9 carreiras de 72 pontos. Finalizadas as 9 carreiras sem aumento, estamos com a peça nesse formato aqui, ó. Continuamos, tá? Com a mesma base para todos os bichinhos da coleção Fazendinha. Para a próxima carreira, eu vou fazer um ponto, já colocar o marcador e nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos iniciar essa carreira com 5 pontos baixos, 2, 3, 4 e 5. Agora uma diminuição, aquela diminuição feita pelas alcinhas da frente, tá? 5 e uma diminuição. Agora eu vou fazer uma sequência de 5 vezes 10 pontos baixos e uma diminuição, tá? Só nesse primeiro que era 5. E nós estamos fazendo isso para desencontrar os aumentos, para que a peça não fique muito marcada, tá? Então vamos lá, ó. Fazendo aqui, deixa eu só contar para ver quantos pontos já temos. Aqui está a diminuição, 2, 4, 6, 8, 9, 10, diminui, 10 diminui de novo, então são 10 e uma diminuição por 5 vezes, daí eu volto para finalizar com vocês. Então, eu fiz as 5 repetições de 10 pontos baixos e uma diminuição, e aí restam aqui 5 pontos baixos para finalizar essa carreira. 2, 3, 4 e 5. Agora, para a próxima carreira, a gente vai fazer na sequência 9 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Repetindo, vão ser 6 vezes a mesma sequência de 9 pontos baixos e uma diminuição. Até esqueci de te falar, mas na carreira anterior nós ficamos com 66 pontos. Agora, nessa carreira de 9 pontos e uma diminuição, nós vamos ficar com 60 pontos, tá? 2, 4, 6, 7, 8, 9, diminui e repete. Vamos dessa mesma forma até o finalzinho da carreira. Já te encontro lá no final. Próxima carreira, então, ó, percebam que já vai começar a fechar, tá? A próxima carreira vai ser aquela, nós fizemos a carreira de 10 diminui, 9 diminui, agora é a carreira de 8 pontos e diminui, só que nós vamos de novo distanciar aqui uma diminuição da outra para desencontrar, tá? Então, eu vou começar a carreira fazendo 4 pontos, ó. Uma era do marcador, 2, 3, 4, diminui. Agora, eu vou fazer 5 vezes a sequência de 8 pontos baixos e uma diminuição. Oito pontos, diminui. E vai levando assim até o final da carreira, até restarem 4 pontos pra gente finalizar, tá? Encontro vocês lá no finalzinho. 8 pontos e uma diminuição, então encerramos agora essa carreira com 4 pontos baixos. Nessa carreira, nós vamos ficar com 54 pontos.
E é agora que eu vou aproveitar para começar a encher as patinhas, tá? Então, eu vou encher aqui as perninhas. Então, eu vou pegar a fibra e eu vou pegando em pedaços, eu não vou pegando uma porção muito grande dela, ó. Porque eu vou inserir aqui em cada uma das patinhas separadinhas, tá? É importante que a gente encha uma patinha de cada vez, não coloque tudo com a mesma porção de fibra, senão ela acaba se separando aqui, se unindo tudo num bloco aqui em cima e a perninha acaba ficando vazia, tá? Então, ó, dessa forma, coloca um pedacinho menor e enche lá a pontinha, o pezinho, tá? Depois vem com uma outra turminha aqui para encher a parte da perna. E é bem importante que isso seja feito assim, de maneira individual para cada perninha, que a gente não coloque um único enchimento aqui em perna e corpo para que ela tenha bem essa divisão mesmo da fibra, tá? Aqui, então vamos lá. Você vai pegar o seu projeto, o bichinho que você vai estar fazendo, tá? E vai encher dessa forma. Então, ó, enchemos as patinhas, já tá ficando assim, e a gente vai dar sequência aqui agora. Agora eu tenho uma informação bem importante aqui pra vocês, tá? A parte do corpo a gente enche depois. Agora eu preciso caminhar até a frente, tá? Eu preciso localizar aqui o ponto central, tá? Eu vou deixar bem localizado aqui, ó. Eu preciso achar o ponto central aqui, ó, tá? Visualmente mesmo, ó. Eu vou olhar e vou ver onde é que é o ponto que fique alinhado aqui com o centro das perninhas. E deixo marcado, a partir de agora, esse aqui vai ser o meu primeiro ponto. Então, eu vou caminhar até ali, com pontos baixos. No caso aqui, ó, do meu projeto, eu vou caminhar com 3 pontos, mas vocês vão ver ali bem certinho se os 3 pontos vai dar certo para caminhar, tá? Ou se precisa fazer mais ou menos pontos. Então, esse daqui é o meu primeiro ponto das próximas carreiras. A partir de agora, nós vamos priorizar as diminuições aqui, ó, para essa parte aqui de trás do trabalho, onde vai ser as costas, tá? Então, aqui, ó, já ficou determinado. Até então, até agora, nós tínhamos um trabalho todo simétrico aqui, ó, todos os lados iguais, tá? Todas as patinhas iguais, então nós temos um trabalho que não tem frente e costas ainda, ele é todinho, tá todinho igual. Só que a gente determinando agora esse ponto, aqui vai ser o centro da frente do trabalho, tá? Então, eu já tenho as costas do trabalho, as laterais, tá? E eu vou sempre trabalhar agora daqui pra cima de uma forma que eu deixe 12 pontos deste lado, 12 pontos deste lado e faça todas as diminuições aqui, ó, nessa parte das costas, tá? Mas, pra ti, o importante é achar esse primeiro ponto, tá? Então, ó, vou fazer o primeiro ponto aqui, vou colocar o marcador e vou fazer mais 11 pontos, tá? Então, sempre a carreira, nas próximas carreiras agora, o trabalho vai começar com 12 pontos baixos. Então, 1, 2, 11 e 12. Vamos conferir. 12 pontos. Agora eu vou fazer uma sequência de 5 vezes 4 pontos baixos e uma diminuição, tá? Vou chegar aqui do outro lado, faltando 12 pontos para terminar. Então, depois dos 12 pontos, eu venho aqui, ó, 4 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, diminui. Eu até vou te dar mais uma dica bem bacana aqui. Vamos pegar aqui, ó, um fiozinho de outra cor e vamos colocar aqui, vamos deixar bem sinalizado os primeiros 12 pontos, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então, eu vou colocar aqui, ó, um fiozinho de outra cor, para eu saber que até aqui é a carreira que a gente não vai, né, até aqui são os pontos que a gente não vai mexer. E daqui pra frente, daqui até o outro lado aqui, a gente vai fazer as 4 vezes, que se eu me perder na contagem, fica mais fácil assim, tá, ó, 1, 2, 3, 4, diminui.
Então, são 5 vezes, né? Vou fazer mais 4 vezes esses 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 3, 4, diminui aqui. E aí, vamos conferir aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos, tá? Então, ó, a partir do fiozinho, 4 diminui, 4 diminui, 4 diminui, 5 vezes, até chegar aqui na última diminuição do bloquinho. E aí, eu boto o fio também pra gente entender bem essa dinâmica da diminuição só na parte das costas. Esse ponto ficou um pouquinho soltinho, vamos apertar um pouquinho essa laçadinha e vamos ponto sobre ponto até o final. Essa carreira vai ficar com 49 pontos. Já iniciei aqui, então, a próxima carreira. 10, 11, 12, ó. Cheguei novamente aqui na minha marcação. E não preciso mudar aqui, tá? Subir esse fiozinho. Ele vai ficar alinhado nessa direção, o que vai me ajudar, tá? Para as próximas carreiras. Então, agora, nessa carreira, nós vamos fazer por 5 vezes nessa parte aqui de trás, o seguinte, uma diminuição e 3 pontos baixos. Repetimos, né, por todas as 5 vezes até chegar na outra marcação, tá, ó. Então, essa aqui começa com uma diminuição. Uma diminuição, 3 pontos baixos. E repete, uma diminuição e 3 pontos baixos, até chegarmos na outra marcação, que vai dar bem certinho, tá? Não esquece, essa parte das diminuições a gente tem que fazer o ponto bem justinho para depois não ficar buraquinhos aqui, né, nas costas, tá? 3. E eu vou encerrando aqui, ó, fazendo a minha última diminuição e 3 pontos baixos. E vamos aqui, então, desde essa marcação até aqui a frente do trabalho, que é o final da carreira, fazendo os 12 pontos baixos que restaram. Essa carreira vai ficar com 44 pontos. Para essa próxima carreira, então, já fiz os 12 pontos e a sequência aqui dessa parte de trás vão ser 5 vezes de 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, a partir da marcação aqui da lateral, a gente vai trabalhando, ó. 1, 2, diminui e repete por 5 vezes, até chegar na próxima marcação. Última turminha aqui de 2 pontos baixos e uma diminuição. E encerramos a carreira com os 12 pontos baixos restantes. Essa carreira vai ficar com 39 pontos baixos. Finalizada a carreira, já comecei a seguinte, então, ó, fiz os meus 12 pontos iniciais e a sequência para essa carreira vai ser de uma diminuição e um ponto baixo por 5 vezes. Então, aqui, ó, depois dos 12 pontos, uma diminuição, um ponto baixo. Então, percebam que tá fechando bastante aqui a parte das costas, né, ó. Novamente, novamente uma diminuição. Aqui, lembra de ajustar o ponto, um ponto baixo e repete, vamos chegar até a próxima marcação. Essa carreira, depois de chegar aqui e fechar com os 12 pontos baixos, ela vai ficar com 34 pontos. Para essa próxima carreira, fiz os 12 pontos baixos. Então, nós vamos fazer agora, ó, uma diminuição, 2 pontos baixos, uma diminuição novamente, 2 pontos baixos, uma diminuição, e aí finalizamos com os 12 pontos baixos. Nessa carreira,
Vamos ficar com 31 pontos. Seguimos aqui então, já fiz os 12 pontos da próxima. E olha só, ele vai ficando bem estranho assim mesmo, tá, pessoal? A hora que a gente encher, mas ainda temos espaço suficiente aqui. Mais fácil trabalhar com ele vazio, mas a hora que a gente encher, a gente vê bem o efeito, tá? Para essa carreira, então, depois dos 12 pontos, vou fazer uma diminuição. Então, aqui, ó, diminui. 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Novamente, uma diminuição. E encerramos com 12 pontos baixos. Vamos ficar aqui com 29 pontos, tá? Bom, depois de finalizar, então, a carreira aqui e chegar para 29 pontos, para a próxima, nós vamos fazer apenas 10 pontos baixos. Agora, eu já posso tirar essas minhas linhas aqui, que marcavam o meu limite dos 12 pontos, né? No começo, no início e no final da carreira. Então, para essa carreira, fizemos os 10 pontos baixos. Agora, vamos lá, pessoal. Muita atenção, né? 10 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos, tá? Ó, então, laça. Faz um ponto alto. Laça, mais um ponto alto. Aqui. Agora, eu quero uma diminuição em ponto alto. Vamos lá. Laça. Então, a diminuição em ponto alto, ó, eu lacei, vou no próximo ponto, insiro e só tiro 2, faço só metade do ponto alto, tá? Laço novamente, vou no próximo, puxo, laço, tiro 2, novamente, só metade do ponto alto. Laço e tiro os 3 juntos, tá? Agora, vamos fazer um ponto alto. Novamente, aqui, em seguida, uma diminuição em ponto alto, então, a mesma coisa que fizemos lá, ó. Laça, insere, puxa o fio, passa por dentro de 2, segura. Laça de novo, passa por dentro de 2, segura. Depois que tá com as 3, tira os 3 juntos. Agora, 2 pontos altos. 1... e 2, cuida aqui para não fazer o ponto muito soltinho, tá? Porque o ponto alto, pra gente que faz os pontos baixos, a tendência é soltar um pouco, tá? Então, vamos lá. E agora, encerramos aqui a carreira com 10 pontos baixos, ó. Terminei o ponto alto, volta aqui pro ponto baixo, tá? Eu preciso fazer isso para que a cabecinha aqui não fique inclinada para trás, tá? Preciso crescer um pouco essa região aqui. Então, vamos lá, fiz 5... 6, 7, 8, 9 e 10. Beleza. Nessa carreira, nós ficamos aqui com 27 pontos, tá? Aqui está. Agora, vamos lá. Seguinte carreira, faço o primeiro ponto, coloco o marcador, nós vamos fazer 11 pontos baixos, tá? 1, 2... 9, 10 e 11, tá? 11 pontos baixos. Agora, vamos fazer 3 diminuições em ponto alto, tá? Então, vamos lá. 3 vezes seguidas as diminuições. Então, ó. Laça, insere, puxa e tira 2. Segura. Laça de novo, insere, puxa, tira 2. Fiquei com os 3 na agulha, fiz aqui a primeira diminuição. Vamos fazer a segunda diminuição. Só soltar um pouquinho de fio, vamos lá. Então, ó, laço pela metade, o outro ponto pela metade, laço, tira os 3 juntos. Segunda diminuição e aqui, ó, a terceira diminuição em ponto alto, ou seja, 3 pontos altos aqui, ó, fechados juntos, né? Na verdade, são 6 pontos altos, fechados juntos de 2 em 2, tá? E agora, encerramos essa carreira com 10 pontos baixos, ficando com 24 pontos no trabalho. 1, 2,
9 e 10. Com isso, nós terminamos aqui a parte do corpo e pescoço da peça, tá? Então, agora é a hora ideal da gente encher toda essa partezinha aqui do corpo. Então, bem devagarinho, acomodando a fibra certinha aqui em cada lugar, tá? Nessa hora, eu sempre indico que a gente tire o marcador e coloque nessa alcinha para que ela fique realmente travada. Então, vamos lá, vamos encher aqui, vou enchendo a minha peça, vocês vão enchendo aí, e lembra de colocar, se precisar mais fibra aqui, ó, nas perninhas, comece deixando as perninhas todas bem cheinhas, tá? Para ele depois ficar em pezinho bem direitinho. Olha só, já enchi aqui então, tá? Importante que ele fique assim bem redondinho. Olha aqui a parte das costas, essa aqui que vai ser a parte da frente. E agora a gente já pode seguir fazendo então a preparação, fazendo aquela carreira que eu chamo de carreira de reforço de pescoço, tá? Então, para isso, essa carreira ela nem é enumerada aqui, é uma carreira extra, que eu inicio colocando o marcador na alcinha da frente do próximo ponto, do que seria aqui o primeiro ponto, tá? Coloco aqui e vou fazer essa carreira extra aqui, tal da carreira de reforço, né? Que é uma carreira que eu faço um ponto baixíssimo para cada ponto da carreira de base, apenas pelas alcinhas de trás. Então, por isso que eu deixei salvo esse primeiro pontinho aqui só pela alcinha da frente, tá? Que agora a gente vai usar aqui, ó, alcinha de trás, ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo eu laço, puxo direto, tá? Então, bem importante essa carreira aqui, que ela vai segurar toda a parte aqui do pescoço, da divisão aqui, né, entre o pescoço e o início da cabeça, tá? Não deixando aqui os pontos lacearem. Pronto, olha só, finalizei então a carreira dos pontos baixíssimo pelas alcinhas de trás. Agora nós vamos utilizar essas alcinhas aqui da frente, as que sobraram dessa carreira anterior, a partir dessa aqui que eu coloquei o marcador, tá? Então, a gente vai trabalhar por essas alcinhas aqui, ó, essas bem que sobraram aqui, tá? E nessa carreira, que vai ser a primeira carreira da cabeça, nós vamos fazer um ponto, um aumento, um ponto e um aumento por toda a volta, tá? Tínhamos 24 pontos nessa preparação aqui e nós vamos ficar nessa carreira com 36 pontos. O meu primeiro ponto vai ser exatamente aqui nessa alcinha onde estava o marcador. Então, ó, se tiver dificuldade em pegar o ponto aqui por baixo, qualquer coisa, ó, puxa ele aqui pelo ganchinho da agulha, tá? E vou fazer aqui o primeiro ponto baixo, ó. Então, a anterior era baixíssima, agora a gente volta a trabalhar em ponto baixo. Fiz o primeiro, coloco o marcador. Vamos para o seguinte, fazendo um aumento, ó. Então, sempre por essas alcinhas que sobraram aqui, ó. O aumento, que é 2 juntos, né? Ó, na próxima, deixa eu botar bem pertinho aqui. Essa aqui é a alcinha que a gente tem que trabalhar, tá? Essa aqui. Então, um ponto baixo, na próxima, um aumento. Então, vamos lá, vamos repetindo dessa forma por toda a volta, tá? Pronto, quero te mostrar, então, o efeito que deu essa carreira. Olha só, olhando aqui por cima, então, a gente vê aqui por dentro a carreira dos pontos baixíssimos, que ficou aqui de reforço para que não esgace aqui essa parte do pescoço, né? E essa carreira que nós fizemos aqui pelas alcinhas de fora, ela dá esse vinco, sinalizando bem aqui o início da confecção da cabeça. Então, fica essa marcação, fica bem legal, tá? A próxima carreira vai ser a sequência de 5 pontos baixos e um aumento, feito por todas, repetido por toda a volta, e vamos ficar com 42 pontos no trabalho, tá?
Bom, nessa carreira anterior nós ficamos com 36, então agora vamos lá, ó. O marcador estava aqui, tirei o marcador, vou fazer o primeiro ponto, agora eu volto a trabalhar também em pontos baixos, mas volto a trabalhar pela alcinha inteira dos pontos aqui, né? O nosso ponto tradicional. Então, 3, 4, 5 e um aumento. E vai dessa forma por toda a volta. Pronto. Agora, na próxima carreira, que é a sequência de 6 pontos baixos e um aumento, para ficarmos com 48 pontos aqui no trabalho, nós vamos então desencontrar de novo os aumentos. Então, para isso, eu fiz 3 pontos baixos e vou fazer o aumento aqui, ó. Aqui. E aí, agora, eu vou fazer 5 vezes, tá? Por 5 vezes, eu vou repetir a sequência de 6 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 6 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou dessa forma até chegar lá no finalzinho da carreira, onde vamos ficar com 3 pontos para finalizar e eu volto aqui para te mostrar. 6 pontos, um aumento. Então, sobraram 3 pontos aqui no final e vamos fazer só em pontos baixos. 3 pontos baixos, ficamos então, só repetindo, né? Ficamos nessa volta com 48 pontos. A próxima carreira nós vamos fazer sem desencontro de aumento, né? Deixa eu fazer, ó, fiz 2 pontos. Nós vamos fazer a sequência de 6 vezes, né? Por toda a volta, a sequência de 7 pontos e um aumento. Então, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e um aumento. Repete, 7 e um aumento, 7 e um aumento até o final. Vamos ficar com 54 pontos nessa volta. E o nosso trabalho está ficando assim. E nós vamos para a carreira seguinte agora, que é a carreira de 8 pontos e um aumento. Para fracionar e intercalar o aumento nessa carreira, a gente inicia ela com 4 pontos baixos, 2, 3, 4, faz aqui o aumento e agora sim, a partir daqui, a gente faz por 5 vezes a sequência de 8 pontos baixos e um aumento até chegar lá no final, faltando 4 pontos para o final da carreira, onde eu volto aqui mostrando para vocês. 8, um aumento e finalizamos a carreira com 4 pontos baixos. 2, 3, 4. Com isso, nós ficamos nessa carreira com 60 pontos, tá? E é exatamente a quantidade de pontos que eu quero para a largura, para o diâmetro aqui da cabeça. Então, a partir de agora, eu vou fazer da próxima carreira, eu vou contar então 12 carreiras de 60 pontos baixos. Eu vou fazer 12 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, vamos lá, eu vou fazer as minhas aqui, a gente segue no trabalho base aqui para todos os modelos, vocês vão estar trabalhando aí com a cor do bichinho escolhido, tá? Mas segue aqui todos eles a esse mesmo padrão, para todos eles nós vamos aqui continuar essa mesma base, fazendo as 12 carreiras de ponto sobre ponto. Eu faço as minhas aqui e te encontro no final dessas 12 carreiras, para a gente seguir o projeto. Feitas, então, as 12 carreiras, sem aumento nem diminuição, nosso trabalho já tá ficando assim. Agora, nessa próxima carreira, eu vou fazer 8 pontos e uma diminuição por toda a volta. 2, 4, 6, 8, diminui e segue por toda a volta, fazendo os 8 pontos baixos e uma diminuição. Nessa carreira, nós vamos voltar, então, para os 54 pontos. Finalizada a carreira com 54 pontos, a próxima eu vou manter os 54 pontos. Então,
uma carreira de ponto sobre ponto apenas. Chegou então a hora da colocação dos olhos, tá? Então aqui, ó, alguns detalhes importantes é que eu vou deixar na legenda qual é as carreiras, né? Entre quais carreiras que vocês vão posicionar os olhos. Levando em consideração que cada bichinho tem uma contagem de carreira diferente, porque nós temos alturas de perninhas diferentes. Então, desde aqui de baixo, eles já começam com essa contagem. Por isso, na aula inteira, não tô falando número de carreira. Vou deixar sempre na legenda para vocês, tá? Então, cada bichinho vocês vão respeitar aqui. Mas também, para todos eles, vale essa regra, ó. Se eu contar a partir aqui da primeira carreira da cabeça, a partir aqui de onde nós percebemos que fizemos o vinco, então eu vou contar o seguinte, ó, terminou o pescoço aqui, tu acha o vinco, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Considerando só a cabeça, eu vou colocar os olhos entre as carreiras 12 e 13, tá? Então, assim até fica mais fácil de contar, mas eu deixo aqui também, então, o número da carreira considerando desde aqui de baixo, tá? Seguindo a receita. Outra dica bem importante aqui é que agora que eu vou colocar os olhos, nesse que eu tô fazendo aqui agora, eu vou colocar os olhos bem aqui na frente, porque ele vai estar olhando pra frente, ó. Aqui tá o bichinho de lado, tá? Então, eu vou colocar os olhos aqui na frente. E essa localização aqui, considerando a lateral da cabeça, né, considerando os pontos aqui da cabeça, é nessa hora que eu vou determinar se o bichinho vai estar olhando para frente ou vai estar olhando para o lado, porque eu posso também, ó, colocar ele assim de lado e colocar os olhos aqui, ó, tá? Colocar os olhos aqui para ele ficar olhando para essa lateral, aqui ele vai estar olhando de frente, eu também posso colocar os olhos aqui para ele estar olhando para essa viradinho aqui, né, olhando para essa direção, tá? E essa colocação dos olhos, a posição aqui, considerando lateralmente, a posição dos olhos que vai determinar, então, para onde ele vai estar olhando, tá? Então, eu posso mudar, sim. No caso desse aqui, ele vai ser colocado de frente mesmo, então, ó, eu coloquei, achei a altura aqui, e a distância entre eles, ó, 2, 4, 6, 8. 8 pontos. Então, é bem legal, porque 8 pontos não é visíveis, tá? Porque o olhinho é grande. São 8 pontos existentes mesmo. Eu tô usando aqui o olho 16, vocês podem usar também outro tamanho se quiserem, tá? Mas eu acho que para essa coleção ficou bem legal, essa é a proposta dos olhos maiores. Eu só tirei o alfinete, eu vou abrir um pouquinho aqui o espaço com a agulha, porque esse olho é bem grande. Então, ó, insiro o olho, coloco bem, aperto ele bem ali, venho aqui no próximo, faço o espaço aqui, coloco o olhinho, tá? Ó, então vocês lembram que lá embaixo a gente posicionou o marcador no centro da peça, né? Só que o crochê, como eu não trabalho ponto sobre ponto, e sim um ponto entre pontos. Então, ele vai caminhando aqui em diagonal. Olha como ele já tá de lado de novo, tá? Olhando assim, a peça tá esquisito, né? Parece que tá muito pertinho, mas é isso mesmo, tá, gente? Vocês vão ver que depois, com a peça toda decorada, esse olho grande vai ficar bem legal. Mas fica à vontade para fazer do seu gosto, tá? Então, ó, coloquei, e aqui eu até quero te mostrar, ó, ele fica mais ou menos com 5 pontos visíveis entre eles, tá? Porque o olho também é grandinho aqui. Coloquei, vamos travar agora. Ó, aperta bem, tá? Nesse caso aqui, a trava tá super legal, ela não vou precisar selar o olhinho, nada, tá? Até porque essa peça também, ela é uma peça mais para decoração mesmo. Mas se quiser reforçar aqui a trava, também tá valendo, tá? Olha só, então é isso. Coloquei, não esqueçam, então, se quiserem colocar para lateral, essa é a hora. A partir do olho colocado, o seu bichinho vai estar olhando para aquela posição e toda a montagem da cabeça vai depender dessa colocação dos olhos, tá bom? Então, agora, vamos seguir aqui fazendo as diminuições seguintes, tá?
Então agora eu vou fazer aqui e tá bem fácil pra gente seguir diminuindo, porque a gente vai diminuir naquela proporção de múltiplos de 6, tá? Diminuindo 6 pontos por carreira. Eu vou deixar aqui a legenda, então, dos próximos passos, tá? Porque nós vamos fazer o seguinte, ó. Na próxima carreira, 7 pontos e uma diminuição, ficando com 48 pontos. Na seguinte, 6 pontos e uma diminuição, 42 pontos no total. Na próxima, 5 pontos e uma diminuição, ficando com 36. Depois, 4 pontos e uma diminuição, ficando com 30. 3 pontos e uma diminuição, ficando com 24. 2 pontos e uma diminuição, ficando com 18 pontos. Eu vou fazer aqui, faz aí e a gente se encontra lá na frente para dar sequência. Depois da carreira de 3 pontos e uma diminuição, que eu tô com 24 pontos aqui, eu acho que é uma hora bem legal para encher, tá? Então, eu já coloquei aqui, já aproveitei para colocar mais enchimento para priorizar o enchimento bem dessa parte aqui do pescoço, tá? Ó, então claro, eu não vou encher demais para não ceder os pontos, mas eu preciso que ele fique cheio de uma forma que mantenha a estrutura da peça, tá? Então, eu já aproveitei, já comecei a encher um pouco aqui também a parte da cabeça. Eu vou enchendo aqui, tá? Ó, vai dividindo bem esse enchimento por todas as partes aqui, distribuindo bem uniformemente. Então, coloca mais esse tanto de enchimento, vamos fazer a carreira de 2 pontos e uma diminuição e eu volto para encher mais um pouquinho. Cheguei aqui com 18 pontos, tá? Vamos, então, a cada carreira, assim, ó, de diminuição agora, eu sempre vou aproveitando para encher mais um pouquinho, tá? E agora eu quero te falar também que, pelo fato de a gente ter aqui, ó, um pescoço com 24 pontos, tá? É um pescoço bem mais reforçado, não é aquele pescocinho de boneca. Então, eu não vejo necessidade de colocar nada de suporte aqui, nenhum elemento aqui para reforçar esse pescoço. A gente já fez o esqueminha lá dos pontos, né? Daquela carreira de ponto baixíssimo, que dá esse reforço. Então, eu não vejo necessidade de colocar o refil de cola quente ou algum outro elemento aqui para sustentar, tá? Mas fica a critério também da sua preferência, tá? Quer colocar alguma coisa, também fica à vontade. Incomodar não vai, né? Então, essa é a hora que eu vou sentir, ó, onde falta enchimento, para aproveitar para encher bem agora, tá? Vou colocando enchimento, vou ajeitando. Aí eu vou fazer a próxima carreira com 1 ponto e uma diminuição para chegar em 12. E depois mais uma carreira de 2 pontos e uma diminuição para chegar em 9, tá? Vamos fazer e aí eu volto aqui para a gente fechar o trabalho. Chegamos aqui na última carreira, tá? Fechamos, temos aqui os 9 pontos da última carreira. Então, eu vou agora cortar aqui o fio, deixando só uns 15 a 20 centímetros para poder fazer tranquilamente o arremate. Essa última alcinha aqui da agulha, então, a gente puxa e vamos fechar o anel mágico aqui invertido. Boto esse saldinho de fio na agulha de tapeçaria. E aqui, então, para quem é iniciante, já vou te mostrar, ó, que eu vou pegar apenas a alcinha da frente de cada um dos pontinhos que restaram, tá? Sempre só essa alcinha aqui mais de fora, tá? Mais voltada para mim. E aí, eu vou passar por cada uma delas dessa forma aqui. Nós vamos franzir esse final para fechar. Então, antes de puxar, a gente passa por todas as alcinhas, ó. Vamos passando aqui até a última alcinha, até aqui. Tem mais uma alcinha. E vou passar nessa aqui de novo para fechar bem. Agora sim, a gente puxa, ó. Puxa para zerar bem o buraquinho. Eu vou passar novamente debaixo de algumas dessas alcinhas para melhorar o acabamento, tá? Olha só. Assim. E agora, levanto,
procuro algum pontinho aqui da base para fazer um nozinho. E exatamente onde está o fio, eu entro, saio em algum outro lugar aqui bem aleatório, corto esse saldinho de fio e aqui está. Então, aqui está a base, tá? Vocês vão ter a diferença, claro, aqui, né, das patinhas para cada bichinho, da posição dos olhos se desejarem também, mas aqui está a base do corpinho, então, da coleção da fazendinha, tá? Então, a partir de agora, eu assumo com cada integrante aqui diferente para fazer os detalhes, tá? A gente vai pro próximo vídeo agora e vai fazer os detalhes, as características de cada bichinho para deixar cada um do seu jeitinho, tá? Fazer os acabamentos. E aí, para isso, então, a gente vai pro próximo vídeo, tá? Eu agradeço a tua atenção até aqui e vamos seguir, então, que o nosso trabalho continua.